Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação em Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano, toda terça e sexta, trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimento misterioso. Vamos ao caso de hoje. Esse caso ocorreu em 25 de julho de 2010. Sydney Edith Cheyenne Stephen. Na época dos fatos, tinha 15 anos. Ela nasceu em 15 de maio de 1995. Ela era uma garota, dizem que franca, muito sociável, ela amava pescar, de sair com os amigos. A irmã mais velha dela, de 18 anos, Dakota Wall, disseram que, visto de fora, parecia que elas viviam uma vida até bastante normal, mas isso era na superfície, porque no fundo as coisas eram muito menos comuns do que se imagina. Tracy Steven e sua filha Sydney tiveram um ótimo relacionamento por muito tempo. Porém, nos últimos meses, elas haviam brigado muito. E não só isso. A Sydney e a Dakota estavam brigando por coisas banais. Parecia que havia uma competição, uma inveja da irmã dela. O marido da Tracy, Tim Wall, disse à polícia que a Sydney e a Dakota costumavam ser muito próximas. A Dakota tinha 18 anos na época dos fatos. Em 2011, os pais das jovens se separaram. O divórcio da Tracy e do Tim não foi algo que a Sydney aceitou muito bem, especialmente quando descobriu que o Tim não era o seu pai biológico. A Sydney começou a ter um comportamento muito estranho. Ela fugiu de casa muitas vezes, tentou acabar com a própria vida, e quando ela desapareceu, em 19 de julho de 2010, a Sydney havia fugido muitas vezes, às vezes por muitos dias, e não retornava, que a polícia não estava nem dando a mínima para ir para procurá-la, né? Então, no dia 25 de julho, um evento horrível ocorreu. 2 pescadores encontraram o corpo sem vida da Sydney, de bruços, no rio local lá. Os detetives ficaram perplexos, porque inicialmente havia pouca informação para prosseguir, mas quando a investigação começou, os detalhes surgiram rapidamente. A família tinha achado que ela tinha fugido como das outras vezes e não tinha feito queixa nem nada, porque ela sempre voltava para casa. A primeira pessoa de interesse nessa história foi um rapaz chamado Cole Dane, de 18 anos, que as autoridades haviam interrogado apenas 3 dias depois que o corpo da Sydney foi recuperado. E ele foi chamado para depor. Ele disse que ele não sabia de nada, disse que domingo à noite ele estava em casa, só que o tempo passou, né? Todos eles vão depor, eu vou colocar aqui um pouco de cada um, só que muito tempo se passou. E quando ele foi ouvido pela última vez, já tinham se passado 3 anos, e aí ele não consigo lembrar de nada. A maioria das pessoas honestas, geralmente elas têm uma memória razoável, enquanto os suspeitos têm uma memória extrema. Só que logo em seguida ele conseguia lembrar exatamente onde ele estava fazendo o quê, e isso chamou a atenção da polícia. Os detetives viram isso como um sinal de alerta. A irmã mais velha da Sydney, a Dakota, ela foi interrogada quase 2 semanas depois da entrevista do Cole para falar sobre o ocorrido com a irmã dela. O investigador perguntou sobre o relacionamento dela com a irmã e ela disse, abre aspas, nos demos muito bem até a puberdade, a menos que ela estivesse tentando pegar as minhas coisas, fecha aspas. Ela disse que estava na casa do namorado no dia fatídico. Ela disse que namorava naquela época um rapaz chamado Chad Bennett. Ela disse que a Dakota tinha ido acampar no sábado, dia 17 de julho, 2 dias antes da Sydney desaparecer. Ela voltou para casa no dia seguinte, dia 18. Ela disse que o namorado Chad Bennett passou algumas horas na casa dela antes do casal partir para a casa do Chad no final daquela tarde, e de acordo com a Dakota, essa foi a última vez que ela viu sua irmã e apenas um pouco. O Chad foi chamado para depor e perguntaram qual foi a última vez que ele viu a Dakota. Ele disse que foi num domingo, que ele ficou algumas horas no quarto da Dakota e depois o casal decidiu ir para Carbondale, em Illinois, onde foram buscar seus amigos Cole e James Glazier, de 17 anos. Eles pararam para jantar, mas saíram por volta das 8 da noite, antes de deixar Cole e James na casa de outro amigo, Rob Muller, que tinha 15 anos na época dos fatos. E depois ele levou a Dakota de volta para sua casa.
O Chad diz que ele acordou com uma ligação em pânico da Tracy no dia seguinte, dia 19 de julho. A Tracy, a mãe das jovens, pediu a ele para informar a Dakota que a Sydney estava desaparecida mais uma vez. Mas a Dakota não estava nem muito preocupada com isso. Ela fazia dias que também nem aparecia em casa. Depois parecia, como eu falei, uma ocorrência normal. Quando ela voltou para casa do Chad, depois, né, ela saiu da casa do Chad e voltou para casa, a Dakota disse que correu para casa e ela disse que a mãe dela disse que algumas pessoas viram a Sydney andando pela cidade por volta das 7 da manhã. Que na escola, uma senhora que parecia ser uma pessoa, né, de 20, 30 anos, disse que tinha visto. E então ficaram mais tranquilos, né? O estado do quarto da Sydney estava muito bagunçado, o que mostrava que talvez algo pior havia acontecido ali. Parecia que era simplesmente que ela fugiu. A polícia achou esse quarto aqui tá muito bagunçado. A Dakota continuou contando ao detetive que o Chad foi para casa naquela mesma terça-feira, dia 20 de julho. O casal assistiu um filme antes do Chad sair, por volta do meio-dia, para trabalhar. Ela mencionou o nome James Carter, de 17 anos, Carl Dane, de 18 anos, Robbie Mueller, de 15 anos. Ela disse que eles pertenciam a uma gangue. A Dakota não queria que o namorado e os amigos dele se associassem com a Dakota, a irmã dela. Todos foram chamados para depor. E o Robbie alegou que o Chad era o ditador. Ele diz que quando ele entrou nesse meio da gangue, ele prometeu dar sua vida para os seus irmãos e faria o que estivesse ao alcance para ajudá-los se necessário. Era uma espécie de devoção incondicional. O Chad, mostrando uma cruz e caveiras, deveria fazer parte do processo de iniciação dessa gangue. Embora o Carl, James e o Robbie não tinham essa tatuagem, então eles tinham que fazer essa tatuagem com essa cruz e essa caveira no corpo. E eles fizeram. Outro membro do grupo disse que o James e o Robbie estavam na casa do avô dele e o Chad supostamente deu ao Carl uma pistola. Mas ele não deu informação alguma que levasse à polícia, apesar que se algum deles tivesse feito alguma coisa contra a Dakota, então o outro membro ia proteger. A polícia chamou o James. O James foi interrogado, sua mãe estava com ele. O James finalmente entendeu a gravidade da situação e a mãe dele o incentivou a falar. Ele disse que no domingo do dia 18, que eles ficaram bebendo o dia todo. Que o Carl e o Robbie foram na casa dele, perguntaram se ele queria ir para algum lugar e ele disse que sim. Então o Robbie foi também com eles. E no caminho, quando eles estavam indo para a casa da Sydney, eles estavam indo para eliminá-la. Mas eles disseram que se qualquer um deles falasse sobre isso, seria o próximo na lista a ser eliminado. O Jamie disse que ele entrou na casa pela porta do pátio e foi até o quarto da Sydney. Já tinha sido aberta essa porta, mantém a informação. O Robbie disse que o James cobriu a boca da Sydney para ela não gritar e não acordar a mãe dela. O Robbie colocou uma fita adesiva na boca da Sydney e então o Carl apontou a arma para ela. O James a agarrou e eles brigaram, né? A moça tentando se defender e o James, eles acabaram até caindo no chão. E aí o Carl disse para o Robbie segurá-la. Então ele a segurou no chão e ela desmaiou. Ela acordou de novo e o James e o Carl levaram a moça para fora. E ela acordou novamente. E ele disse que então o James a segurou pelo pescoço por vários minutos até ela perder a vida. O Carl contou uma história toda diferente, que foi o Robbie que tirou a vida dela. É um jogando a culpa no outro. Carl e Sydney tiveram um romance de curto prazo. O relacionamento durou apenas uma semana e ela acabou esse relacionamento e começou a namorar outra pessoa. E o Carl jurou se vingar de toda pessoa, de
toda mulher que o rejeitou. Mas ninguém teria pensado que ele iria tão longe. Quando a polícia recuperou o corpo da Sydney em 25 de julho de 2010, ela estava irreconhecível para ser identificada. O Chad forneceu a arma para o Cole e potencialmente o Chad, que continuou mantendo sua inocência. Então os dois sabiam da arma. Mas a questão ainda permanece. Por que eles resolveram eliminar a Sydney? O investigador perguntou a Dakota, a irmã dela, por que o Chad, namorado dela, deu a ordem para eliminar a Sydney? E ela, fingindo surpresa, disse, ele ordenou? O investigador insistiu que ela dissesse a verdade, porque o namorado dela já tinha dito muitas coisas. A polícia fala isso para meio que confundir. Aí ela já começou a pensar, será que ele me entregou? Será que ele falou alguma coisa? Ela disse que ela não sabia de nada. E imagina, ela não queria nada que acontecesse com a irmã dela. O detetive esperava que a Dakota implicasse pelo menos o namorado Chad como mentor. Mas após horas e horas de pressão, a Dakota disse que o Cole contou para ela que eles entraram na casa dela e ele atirou na irmã dela. Mas por que ela nunca contou isso à polícia antes? Mas havia algo que a polícia estava tentando descobrir. Quem abriu a porta da casa da Sydney naquela noite? Porque a mãe dela, a Tracy, disse que tinha certeza de que havia trancado todas as portas da casa. Então, uma outra pessoa, intencionalmente, abriu a porta naquele domingo. Mas quem? O que ocorreu? E que a Dakota aparentemente, ou depois ficou sabendo, a Dakota encontrou o diário da irmã dela, da Sydney. E ela leu que a irmã dela, Sydney, descreveu um suposto romance entre ela e o Chad. O Chad é o namorado da Dakota. Mas acontece que esse romance foi antes dela. A Sydney não estava traindo a irmã com o cara, entendeu? Não estava. Mas a Dakota ficou imediatamente furiosa. Embora o suposto evento, falei, tinha acontecido muito antes dela conhecer e namorar o Chad. A Sydney enfrentava problemas de saúde mental e sua mãe estava preocupada. E a mãe pediu a Dakota para vigiá-la enquanto ela estava trabalhando. Já o Chad, o namorado da Dakota, não gostou dessa ideia que a Dakota tinha que ficar em casa cuidando da irmã ao invés de estar com ele o tempo todo. O detetive perguntou para a Dakota, você tem conhecimento sobre a porta ter sido deixada aberta? Você tem ideia de quem deixou? Ela disse que não tinha a mínima ideia. Depois a polícia disse, nós temos já provas. Eles estão implicando você que abriu a porta. Melhor você contar. Aí ela disse, tá bom. Abre aspas. Eles só iriam assustá-la, ok? Fecha aspas. Então, a teoria, o que ela começou a contar é que eles iriam entrar não para eliminar a irmã dela naquela noite. Ela admitiu de que, de fato, ela deixou a porta do pátio aberta, embora forneça uma justificativa que só iam lá assustá-la. Os detetives não acreditaram que ela pensava que eles iam apenas dar um susto na irmã dela. Susto por quê? O investigador disse para a Dakota que ela sabia exatamente o que iria acontecer com a irmã dela. Ela sabia que sua irmã seria eliminada e não fez nada para a impedir. Um dos membros do grupo escreveu uma nota para a mãe da Sydney pedindo desculpas por suas ações impensáveis. Ele disse, abre aspas, eu só queria dizer o quanto sinto muito. Não sou uma pessoa má e eles estão tirando minha vida por causa do que aconteceu. Parece que ninguém vai acreditar em mim. Espero que acreditem e me perdoem. Sinto muito do fundo do meu coração e desejo-lhe o melhor. Fecha aspas.
Não se sabe qual deles que mandou essa nota para ela anônima. Mas não tinha elementos para provar ali que esse povo estava implicado. 2 anos se passaram. E eis que Dakota e Chad foram presos. O Chad foi levado para interrogatório, mas rapidamente pediu ao advogado, pediu que ele queria falar com o advogado. Então, tiveram que encerrar a conversa com ele antes que ele pudesse falar qualquer coisa. O Cole confessou, se disse o culpado. Ele falou que sim, que ele participou disso. Ele foi condenado a 60 anos de prisão. Mas antes de poder ser transferido para uma prisão federal, ele foi encontrado sem vida na sua cela. Ele tirou a sua própria vida. O James foi condenado e sentenciado a 60 anos de prisão, enquanto Rob foi considerado por roubo e sentenciado a 26 anos de prisão, não pelo falecimento dela. O Chad, o notório líder, foi condenado a 20 anos em prisão por arrombamento e invasão, não pelo falecimento dela. A Dakota, que algumas dizem que ela era a verdadeira mentora de tudo, foi acusada apenas de invasão de domicílio. Como parte de um acordo judicial, ela recebeu apenas 26 anos de prisão. Os promotores retiraram as demais acusações contra ela, por isso ela recebeu uma pena pequena. Mas ela poderia pedir liberdade condicional após 10 anos. Ela foi presa em 2014, eu vi alguns youtubers dizendo que ela foi liberada em 2022 e teve uma filha, mas isso contradiz o documento da polícia, porque eu entrei online para ver e diz que ela continua sendo presa. Ela foi ouvida para liberdade condicional em 2022, mas ela vai ser libertada apenas em 2025. Isso é o documento oficial da polícia. Eu não sei de onde que os youtubers entenderam que ela já saiu da polícia, já saiu de lá. Ela não poderia ter saído anteriormente ao cumprimento de 10 anos. O cumprimento de 10 anos seria agora, 2024. Mas como eu falei, nos papéis da polícia diz que ela foi pedir liberdade condicional em 2022, foi negada, e a próxima vez que ela ia poder pedir seria 2025, e nós não chegamos lá ainda. Mas muitos dizem que ela foi libertada antes dos 26 anos do cumprimento da pena, sendo que ela cumpriu 10 e saiu da prisão e teve uma filha. Como eu falei, eu não entendo por que falam isso. Mas enfim, o que levou esse grupo a cometer esse crime tão horroroso contra a Sydney? O que eu acho, a Dakota, a mãe dela pediu, a idade dela, uma tinha 15 e a de 18, a mãe pediu para de 18, ó, fica em casa, você tem que prestar atenção na tua irmã, a irmã tem problema tal, problemas, fica de olho nela. Ela não gostava, ela não queria ficar em casa cuidando da irmã dela. E ela contou pro namorado, o tal do Chad. O Chad também, né, falou que se cheirava, e ele mesmo disse, não queria que ela ficasse em casa cuidando da irmã, sendo que podia estar comigo. Então o que eu acredito? Eu acho que eu tenho certeza que a Dakota, eu não sei quem teve a ideia inicial, ou foi o Chad ou foi a Dakota, um ou outro. Vamos eliminar a sua irmã e pronto, esse problema acaba. Outros dizem que a Dakota quis eliminar a irmã porque ela leu o diário da irmã, que a irmã teve um romance com o Chad. Mas eu não acho que foi isso não, porque, gente, a irmã teve um caso com o tal do Chad, mas antes de namorar com a Dakota. É possível? É. Agora, os outros. O que os outros estavam fazendo nesta bagunça? É aquela história que pessoas, algumas, praticam crimes quando elas estão na companhia de outras pessoas. Alguns deles talvez não praticariam um crime se não tivesse incentivado pelo outro. Deu para entender? Eu lembro que uma vez eu conversei com a doutora Rosângela, né, que é uma perita forense, tem até entrevista dela aqui no canal. Ela explicou a respeito disso, que existem pessoas que elas só cometem o crime porque ao lado dela, ela tem uma outra pessoa bem psicopata, e essa pessoa acaba sendo levada, não é forçada, mas levada a cometer. Só que se essa pessoa não estivesse na vida daquela outra, ela talvez jamais teria praticado crime. Eu acredito que desses rapazes
todos aí, eu acho que o único que talvez nunca teria praticado crime seria o que foi lá e contou toda a verdade, que ele ficou, ele compareceu com a mãe dele incentivou, vai, fala a verdade e tal, e ele resolveu falar toda a verdade. Eu acredito que ele seria o único que talvez nunca tivesse cometido um crime, se não tivesse ao redor dessas pessoas. Então, gente, é muito importante vocês saberem com quem andam os filhos de vocês. A idade desses rapazes todos, 15, 17, 12, mas mesmo assim, você viu as prisões aqui que foram grandes para cada um deles, né? 2 pegaram a perpétua aqui, os outros 2, 26 anos, né? Pena grande. Acontece que, muitas vezes, como eu falei, existem más companhias que você acaba se levando. Nós sabemos que muitos adolescentes se deixam levar pelo que está na moda, pelo momento, pelo que vai deixá-los popular, e eles acabam seguindo outras pessoas. Então é muito importante que vocês saibam com quem seus filhos andam lidando. Você que está aí me ouvindo agora, você tem filho no, vamos dizer, na high school, né, no colegial, filho na universidade, você sabe o nome deles? Você já tirou a ficha policial dos amigos deles? Vocês têm ideia de quem são essas pessoas com quem seus filhos estão andando? Eu acredito que a maioria, ou se não todos, nunca tiraram. Mas é importante tirar também. Todo mundo fala, nossa, mas você é paranoica. Sou. É preciso, gente. É preciso. Eu já falei, né? Toda pessoa que eu conheço, né? Não foi só de relacionamento, não. Eu tirei a ficha do Steve quando eu o conheci. Eu tiro a ficha de cada pessoa que eu conheço. Você fala uma pessoa, ah, fulano de tal, quer falar com você, Sandra, a respeito de um caso, tal. Primeira coisa, eu já jogo o nome da pessoa, eu já vou buscar para saber com quem que eu estou falando. Eu quero ter certeza com quem que eu estou falando. Então é muito importante que vocês sempre saibam com quem seus filhos estão, o número do telefone. Vocês sabem quem são os pais deles? Vocês já pesquisaram os pais deles? Tem mulher que está deixando aí filho, mãe deixando filho de 9, 10, 11 anos e dormir na casa da amiga. Vocês já tiraram a ficha policial do pai da tua amiga? Você sabe se ele é, não posso falar a palavra aqui, o Pedro da vida? E se ele já foi preso por isso? Você sabe? Não, você simplesmente deixa, não, eu conheço, tal, ele trabalha não sei aonde. E daí? Criminal também trabalha. É preciso, gente, tirar a ficha policial das pessoas que vocês têm envolvimento, que seus filhos são envolvidos, principalmente nesta fase que é de adolescência. Fase adulta, cada um é responsável por si próprio, né? Mas na adolescência, você tem o dever legal e moral de saber com quem os filhos de vocês andam, porque isso pode evitar muita coisa, muita coisa. Muitos desses meninos são meninos problemáticos, envolvidos com entorpecentes, passagem pela polícia. Como que teu filho vai, tua filha, vai se envolver com essas pessoas, vai pra balada, vai pra festa, vai pra não sei onde? Você não sabe. Você nem sabe se o povo que tá lá nessa festa que a tua filha foi, eles estão armados. Porque muitos estão. Você fala, mas como é que eu vou saber disso? Gente, você sabe muito da vida de uma pessoa, começando pela ficha policial dela. Não vem com esse papo, o rapaz foi preso por entorpecente, o rapaz foi preso por dirigir embriagado, o rapaz foi preso por porte de arma, não sei o quê. De cara você já sabe que essa pessoa não é boa para estar ao lado dos teus filhos. Enquanto eles são adolescentes, você ainda tem domínio sobre eles. E dever, né? De protegê-los. Então, é obrigação dos pais fazerem isso. Então, por favor, não deixem. Pesquisem, por favor, aonde seus filhos estão indo, com quem eles estão indo, quem são esses amigos. Vai ter uma festa não sei aonde, em tal cidade. Na casa de quem? Quem são os pais dessas pessoas? Você falou com os pais dessas pessoas para saber? Muitos não. Não falei não. Meu filho está indo lá acampar com uma turma de amigos. Você falou com os pais desses amigos todos que estão indo acampar? Eles sabem que eles estão indo? Muitos não. Entendeu? Por isso é muito, muito importante. Você vai dizer, mas então você vai virar paranoica. Sim, se você quiser continuar viva nesse mundo, você tem que virar paranoica. Porque hoje em dia, você pisca os olhos quando você vê alguém perder um filho, alguém perder uma filha, alguém desapareceu. E muita coisa, gente, muita coisa pode ser evitada se a gente tomar algumas precauções. Existem casos que podem ser evitados? Existem. E uma delas é começando. Quais são as companhias das pessoas que andam com seus filhos? Quem são as pessoas que entram dentro da sua casa? Quais as casas que seus filhos entram? Com quem eles viajam? Com quem eles se socializam? Por favor, você com filho de 8, 9, 10, 12, 16 anos, é sua responsabilidade
velar pela integridade física dos seus filhos. E esse é o caso de hoje e eu gostaria de ouvir de vocês. Vocês aqui me digam, quem já tirou ficha policial de filhos, de marido, de namorado, ex-namorado, local que você alugou uma casa, você vai morar, tem 2 andares a casa, você vai alugar um, tirou a ficha da pessoa que tem um andar de cima? E se ele já passou 15 anos na prisão? Sabe, tudo isso é muito importante. Eu conheci uma moça aqui, uma advogada da Inglaterra, nos Estados Unidos. E ela acabou depois sofrendo violência doméstica e se separou e eu fiz o caso dela. Eu fiquei chocada. O marido dela, engenheiro dela, ela descobriu, depois de casada, que ele passou 17 anos na prisão. Que ele fez 7 assaltos a banco. E que ele era procurado, estava na lista dos mais procurados do FBI. E ele foi preso quando ele estava no Canadá. Ele foi pedir dinheiro para o consulado americano para voltar para os Estados Unidos. Claro que prenderam ele no consulado. Ela nunca soube. Mas um engenheiro, trabalhava, eu sabia onde ele trabalhava. Ela nunca tinha tirado a ficha policial dele. Realmente, ele cumpriu 17 anos de prisão. Aí você vai falar, tá, mas a pessoa já pagou pelo crime, e aí? Ah, gente, não me vem com essa história. Você me desculpe, se tem um criminoso, um criminal aqui assistindo, se você acredita em redenção, eu particularmente não acredito muito não, sabe? Eu sou meio pé atrás. Desculpe se eu vou ofender alguém aqui, mas eu não acredito muito nisso não. Entendeu? Quando é um criminho pequenininho, uma coisinha ou outra ali, bebeu, usou uma substância e tal, é tudo bem, ok. Agora, tirou a vida de alguém, violou alguém, bateu em alguém, eu correria de uma pessoa dessa. Então, fique esperto aí no caso de vocês. Vocês veem onde que esses adolescentes todos se meteram? Por causa de 1 ou 2, todos caíram. Foi decisão deles? Claro que foi, todos. Ninguém merece ser isento de culpabilidade aqui não, tá? Mas eu tô dizendo que alguns crimes poderiam ser evitados se algumas companhias não estivessem na vida deles. Se é o caso de hoje, deixem aqui o parecer de vocês, o que vocês acham. E nos vemos em breve, até mais.